Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e destaca. Você já ouviu falar de galinhas sedosas? A raça diferente da tradicional está sendo criada como um animal de estimação em uma propriedade de Rio do Sul e vem chamando a atenção dos visitantes. Vamos mostrar como está a colheita da melancia. Apaixonado pelo cultivo de flores, você vai conhecer o jovem que tem em casa mais de 200 vasos, fora o que está plantado no jardim. O Vinícius ainda aprendeu o alemão para cantar e manter viva a tradição. Vamos mostrar hoje a habilidade do seu Dieter, aqui de José Boatê, que transforma a madeira seca e velha em belíssimas obras de arte. Se aproxime no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Olá, que bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais. Feliz Ano Novo! Se tem uma fruta que combina com o verão, você sabe, a melancia geladinha, ela hidrata e refresca esses dias de calorão. E aqui na região já iniciou a colheita. É nessa área, com cerca de 3 hectares, que o seu Genésio cultiva com a família Melancia em Rio do Sul. Por aqui a colheita já começou e segue pelos próximos meses. Diferente do ano passado, o agricultor explica que esse ano o clima colaborou um pouco. Esse ano melhor que ano passado, né? Isso aí todo mundo sabe. Mas ainda está um pouco frio, excesso de chuva também, que para a melancia ela não gosta muito desse clima, sabe? Mas assim no geral está dentro do padrão, assim, até a produção vai dar meio padrão que a gente colhe todo ano, né? Na formação do fruto, no pegamento de fruto, que normalmente a melancia é sensível à parte de flor, quando está para fecundação ali da polinização, né? Se o clima não for bom, ele já não corre essa polinização como é para ser, sabe? No ano passado, devido à quantidade de chuva, a média de produção por hectare foi de apenas 18 toneladas. Esse ano deve passar dos 30, por isso a expectativa é bastante grande. O agricultor espera colher cerca de 100 toneladas de melancia. Para chegar a essa produção, é preciso que a família ajude na lavoura. É a família mesmo, né? Tem eu e a minha esposa, é o principal, né? Tem o filho meu ali, ele tem emprego dele, mas ele ajuda também no plantio, na colheita, que ele gosta também, né? Eles se criaram, que quando eles nasceram já era craque já também, né? Em plantio. Então ele gosta, então ele está sempre com nós. Melancia, assim, 90% é manual, né? Capina, manual, plantio manual, colheita manual. Então a única coisa que a gente faz é deixa entre linhas uma pista para passar com o trator, para assim fazer uma parte de gradeamento no meio, para ajudar, assim, para não fazer tudo na enxada, sabe? O seu Genésio explica ainda que toda essa produção fica na região mesmo. Só na nossa região aqui, na vizinhança. Ibirama, até Alfredo Wagner, Taió, tem uma verdureira lá que compra meu todo ano, Rio do Oeste. É só na região aqui, que a gente planta assim, intercalado, sabe? Aí vamos colhendo devagarzinho, não precisa fazer cargas grandes para mandar para longe, né? E esse ano o preço pago para o agricultor é considerado bom? Esse ano está normal, está bom, o preço está bom, assim, está dentro do normal, do esperado. A gente está conseguindo vender um pouco a 1,50 e 1,30, esse é o preço que eu vendi esse ano, estou vendendo. O seu Genésio também cultiva outros produtos como milho para silagem, só que ele conta que o cultivo de melancia pode ser uma boa opção para as propriedades do Alto Vale. Compensa, mesmo que não produz tão bem, ainda dá para sobreviver, porque o preço ajuda. Tem anos que não é o que é para ser, mas ainda, por ser um trabalho manual, ele compensa um pouco no preço, né? Na produção que dá dinheiro por hectare, né? E o município de Vitimarsum se consolidou como um dos maiores produtores de uva na região do Vale do Itajaí. Uma vinícola e uma agroindústria abertas pelos agricultores ajudam a impulsionar os negócios por lá. Com pouco mais de 4.000 habitantes e essencialmente agrícola, Vitimarsum, no Alto Vale do Itajaí, pode ser considerada a capital regional da uva devido à importância e à movimentação econômica da atividade.
A produção se consolidou entre os agricultores, ganhou popularidade e hoje o município atrai milhares de visitantes a cada temporada de colheita. O turismo rural hoje está crescendo muito, então a gente vê que vem pessoas de todo o estado e até fora do estado fazer a visita aqui. E elas podem estar vivendo essa experiência de colher a própria uva, ter memórias afetivas, né? O cultivo de uva em Vitimarsum começou ainda nos anos 90 e por mais de uma década, apenas 2 produtores mantiveram o negócio. Depois, outros começaram a investir também. A família Varmelin, da Serra Cambará, foi uma das pioneiras. Na verdade, foi um processo bem demorado até. Quando meu pai era vivo, ainda a gente fez várias reuniões para aumentar os produtores, né? Mas a gente veio lá de 97 até 2010 com 2 produtores. E hoje, graças a Deus, 2010 aumentou mais alguns, aí 17, 18 mais outros. E hoje Vitimarsum é referência em produção de uva, né? Aqui no Vale. Hoje são 15 produtores e a área plantada no município totaliza uns 35 hectares, com expectativa de colheita de 600 toneladas. São variedades tanto para consumo in natura quanto para fabricação de sucos, vinhos e geleias. O Alcindo, que tem uma propriedade no centro, também foi um dos primeiros produtores. Hoje tem 15 mil pés de uva. É uma atividade interessante para nós, né? Traz renda, traz turismo, traz bastante diversidade, né? A gente, na época, quando a gente começou, Vitimarsum era fumo só, né? Então a gente buscou uma outra atividade que foi a fruticultura, né? E o que se destacou, na verdade, foi a uva. E a gente acredita, por ser uma atividade bonita, traz pessoas, traz amigos e é bom para todo mundo, eu acho. Felizmente, nós aqui, né, acho que temos uma região toda do Alto Vale, como o Médio Vale, muito boa, né, em questão de clima, muito boa, produtiva, né? Então aqui Vitimarsum começou a se destacar. Hoje no Médio Vale e Alto Vale nós somos os municípios que mais produz uva, né? É um produto de qualidade que todo mundo gosta, né? E o pessoal está cada vez mais interessado e há uma perspectiva de crescimento. E quem planta está sempre de olho em novidades para as lavouras. Essas videiras do Odair já têm uns 15 anos e continuam produzindo bem. Ele está diminuindo o uso de fungicidas. Nesses últimos anos, conseguiu melhorar a sanidade das plantas e a qualidade dos frutos com o uso do bocashi, um adubo orgânico e altamente nutritivo. É um conjunto de fungos e bactérias, as bactérias boas, né? Que a lavoura está cheia de bactéria, a maioria ruim, né? E ele cultiva as bactérias e fungos bons. Então ele ajuda no controle de míldio, no controle de tudo. A gente faz uma diminuição do adubo, a gente está trabalhando com pó de rocha, com esterco, e daí com o uso do bocashi a gente praticamente diminuiu todas as aplicações de fungicidas, né? Na verdade, a diminuição de adubo químico e o uso do bocashi aumentou o sabor da uva, né? Esse que cresce aqui na uva era um dos grandes problemas também. A gente usava a cauda sulfocálcica, né? Mas como a gente está usando o bocashi, que são bactérias vivas também, e fungos, aí o uso da sulfocálcica mata elas. Então a gente preferiu não usar mais a sulfocálcica e trabalhar só com o bocashi. E o bocashi vem dando conta, ele tem aqui, ainda está na planta, só que ele está solto, né? Ele não está mais prejudicando a planta, ele vai eliminar naturalmente. A gente faz umas 2 aplicações bem fortes no inverno, para pegar essa parte aqui dos musgos, né? E daí a gente faz durante a colheita, durante o processo todo da produção, a gente faz umas 4, 5 aplicações também durante a safra. E os agricultores de Vitimarsum também não poupam investimentos em tecnologia para beneficiar a uva. Na localidade de Caminho Butinga, por exemplo, o agricultor Darcy Spancerski abriu uma vinícola anos atrás, que absorve a produção dele e de outros agricultores. E aqui nesta outra propriedade do centro, o sítio Solar das Videiras, vai ser inaugurada agora no início do ano uma agroindústria para a fabricação de suco de uva. O investimento é do Alcindo, que você viu agora há pouco na reportagem. Ele mostra aqui todos os equipamentos que já estão prontos para funcionar. Então, produtores de Vitimarsum e até de outros municípios ganham mais uma opção para destinarem a uva. O processo ali da colha da uva continua, daí as propriedades, todas elas são propriedades maravilhosas, né, bem organizadas, e elas estão aguardando a visita de quem queira vir fazer o colhe e pague. E com isso também vai fomentando o turismo rural. Você já ouviu falar de galinha sedosa? Considerada a raça mais fofa do mundo, essa espécie virou um animal de estimação em uma propriedade aqui em Rio do Sul.
Esse grupo curioso não passa despercebido aqui no Centro Equestre Doron, na Valada São Paulo, local que desenvolve a aprendizagem assistida com equinos em Rio do Sul. Elas chamam a atenção pelo visual exótico, com plumas que dão um aspecto peludo e lembram até pompons. A Silk Chicken tem origem chinesa e apareceu no Brasil pela primeira vez no finalzinho dos anos 50. Aqui são mais conhecidas como galinhas sedosas japonesas. É que o Japão acabou ficando com a fama pelo trabalho de melhoramento genético realizado por lá com essa espécie. A ideia de criar os animais na propriedade partiu dessa equitadora. Eu sempre gostei muito de bicho e aqui eu gosto muito de mostrar várias, não só os cavalos como a gente tem aqui, mas também outras espécies, e eu quis muito ter alguma ave. Eu estava pensando às vezes em patos, em marrecos, em qualquer outra ave, e eu vi a galinha sedosa, que dizia que era uma galinha muito mansa e de fácil manejo. E eu achei que fosse o ideal para o trabalho que a gente tem aqui, já que a gente mexe com pessoas idosas, pessoas com deficiência. Então foi assim que eu acabei achando mesmo. A coloração da pele, preta azulada, é outra característica particular da espécie. Nos pés, elas têm 5 dedos, ao contrário das espécies mais tradicionais. Muita gente confunde com a galinha polonesa, mas elas são bem diferentes. A galinha polonesa ela tem só o pompom na cabeça e o corpo como uma galinha de penagem comum. Já a sedosa, ela tem todo o corpo nessa penagem diferenciada. Ela foi uma galinha criada mais pela beleza e por realmente essa aparência ser mais fofinha, né? Mas para uma galinha ornamental, que o pessoal chama, né? Que tem como pet, para enfeitar o sítio, em casa, como a gente tem aqui. E são galinhas muito mansas. Então a gente quis adquiri-las exatamente para o nosso trabalho que a gente tem por aqui, né? Ela é bastante dócil, até convive com outros animais, não é? Sim, convive com nossos cachorros, com nossos cavalos e são muito mansas. Por ser uma raça extremamente dócil, ela é ideal para ser domesticada, mas é preciso ter alguns cuidados. Por ela penagem ser diferente, às vezes a gente precisa tomar muito cuidado com a umidade, porque elas acabam umedecendo fácil e se molham, elas não secam bem. Galinhas que têm a penagem que nós vemos no dia a dia, que são mais comuns, chega a ser um pouco antiaderente e não precisa tomar tanto cuidado assim. As galinhas sedosas a gente tem que tomar muito cuidado com fungos, locais que tenha muito mofo, muita umidade, porque elas adoecem muito rápido por isso. As sedosas também não costumam ser utilizadas comercialmente, porque elas têm uma produção baixa de ovos, botando uma média de 80 a 100 anualmente. A alimentação é a mesma coisa como qualquer outra galinha. Em ovos não são galinhas que são ponhedeiras, né, como a gente tem as caipiras, enfim, que botam bastante. A que a gente tem aqui bota de 3 a 5 ovos por semana, no máximo. Por aqui essa família está sempre unida e eles ganharam nomes. Esse é o pai, o Galo Estopa. A matriarca é chamada de Pretinha. O único entre os filhos que veio com as plumas brancas é o Pluma. O Pingo é esse, com o rabo cinza, e os outros formam o trio Capitão, Recruta e Kowalski. Eles têm encantado os visitantes. O pessoal começa a brincar falando que às vezes não sabe diferenciar o bunda da galinha com a cabeça, porque é pompom dos dois lados, né? O pessoal gosta muito, acha muito fofinho, as crianças ficam muito felizes e tudo, porque querendo ou não é muito fofinho de olhar, né? E são bonitas, né? E bem diferente, as pessoas gostam bastante. E ficam sorrindo bastante, rindo, e o que a gente quer fazer aqui é isso, fazer a felicidade das pessoas. E as galinhas ajudam nisso também. E um artesão de José Boatê transforma madeira velha e seca em móveis e outros objetos decorativos com uso de resina. Ele atribuiu a fé ao fato de ter aprendido esta arte. Nesta cafeteria em Presidente Getúlio, as mesas têm um diferencial. São esculturas, obras de arte feitas com madeira e resina, cada uma com cores e detalhes que as tornam únicas. Esta, por exemplo, tem na composição grãos de café e uma xícara. Nenhuma mesa é igual à outra, mas todas foram feitas pelo mesmo artesão, o seu Dieter, que mora no centro de José Boatê.
Ele já fabricava móveis rústicos com madeira morta e depois que aprendeu a trabalhar com resina, há cerca de 2 anos, deixou fluir a criatividade e faz peças como relógios, cubas, tábuas de cortar e o que mais o cliente pedir. Esta mesa, com dados, é para um jogador de dominó. Pelas mãos dele, a antiga máquina de costura também ganhou nova roupagem. O seu Dieter, que está aposentado e é pastor evangélico há muitos anos, atribui à fé em Deus o fato de ter aprendido esse ofício, que se tornou a principal fonte de renda. 11 anos atrás, eu tive uma necessidade financeira bastante grande. Eu fiz um propósito com Deus. Disse, Senhor, eu quero fazer alguma coisa para ter uma rentabilidade. Eu fui no monte orar e quando eu estava subindo a orar, eu encontrei um pedaço de madeira. E eu falei com Deus, Senhor, eu quero transformar como o Senhor me transformou. Quero transformar isso numa arte como uma fonte de renda. E ele fez isso. Eu cheguei em casa, fui comprar uma motosserra bem pequenininha, e daí onde que eu comecei a achar cepos, raízes, né? Eu só trabalho com madeiras mortas, e madeiras mais de 50, 60 anos mortas, porque eu não trabalho, eu amo a natureza, eu não gosto de mexer na natureza. Eu, para cortar um galho de uma árvore, já penso 1000 vezes, às vezes para deixar ela bonita, eu já não faço. Então eu só trabalho com madeira morta. Se tu vê no meu depósito, só tem madeira morta. Todos esses pedaços de madeira que estão no depósito, raízes, troncos, galhos, serão transformados em arte com resina. Eles passam primeiro na marcenaria, onde recebem os retoques. Depois de ser lixada e passar por todo o processo de preparação, a madeira vem para cá, onde o seu Dieter vai fazer a aplicação da resina. E é aqui que a grande transformação acontece. Até mesmo os pequenos defeitos da madeira, aquelas pequenas fissuras, recebem a resina, são trabalhadas para que a peça se torne única e exclusiva. Quando vem para cá, aqui ela fica no mínimo 5 dias, mas tem peça que fica até 10, 11, 12 dias. Depende da arte aplicada nela. Por exemplo, aqui vocês viram mesas hoje que tem fissuras pequenas. Então é 2, 3 dias que ela aplica ligeiro. Mas quando eu vou aplicar uma área grande, um desenho de uma mesa montar toda em pedaço, aí sim, aí ela é trabalhada, aí chega a levar 12 dias, né? Só que eu não trabalho 12 dias nela, eu trabalho um pouco, aí eu trabalho no outra, amanhã venho aqui de novo, enquanto isso faço outras obras, né? E assim que eu vou vencendo e me realizando meus projetos, né? Tem obra em madeira do seu Dieter que já foi até para o exterior. E na igreja onde ele celebra os cultos, os bancos e demais móveis também foram fabricados por ele. Eu trabalho pesado, eu trabalho com a motosserra, que ela tem 2,25 m, e com isso eu trabalho. Com uma pequenininha também que eu trabalho, né? Então hoje eu mudei toda essa história minha através de um propósito que eu fiz com Deus. Por isso que eu sempre digo, todo propósito com Deus, com fundamento, Deus abençoa e faz. Hoje está aqui a prova disso. Eu trabalho com superação todos os dias. Eu tenho metas todos os dias. E isso aqui é uma meta que eu tenho que cumprir hoje ainda. Então é assim que eu faço, é assim que eu venço as batalhas. E o seu Dieter não é o único artista da casa. A esposa, Yara, com quem vive há 44 anos, ajuda nos trabalhos com resina, mas também pinta telas e faz outros tipos de arte, como esse quadro, uma representação da árvore da vida com cacos de vidro. A arte representa para nós uma grande realização, uma forma de passar para as pessoas a natureza, as coisas que Deus criou. Isso para nós é muito gratificante. Sempre senti vontade de aprender a fazer coisas diferentes. Então eu faço várias artes, tanto em tela, como também em painéis de MDF ou de outros assim, né? Mas com pasta de modelagem, com resina epóxi. Muitas novidades estão por vir. E assim, entre uma obra e outra, o casal Nietzsche segue unido em uma jornada de fé, trabalho e superação. Quem tem Jesus, quem tem fé, ele vence todas as batalhas. Isso é na doença, isso é no financeiro, isso é no conjugal, em tudo. Então nós, nessa fé, nós somos vencedores todo o tempo.
E olha só essa história. Vamos conhecer um jovem de Pouso Redondo que mantém um jardim bem tradicional em casa, parecido com aqueles cultivados pelos avós antigamente, hein? Além disso, ele ainda aprendeu o alemão para cantar e manter viva a tradição dos imigrantes. É cuidando do jardim que o Vinícius gosta de passar as tardes. A variedade no quintal aqui no Corruchel, em Pouso Redondo, impressiona. O jovem, de apenas 23 anos, tem uma verdadeira paixão pelo cultivo de flores, uma herança cultural alemã que está relacionada com a Oma. A família dela, as tias, a mãe, a avó, sempre cultivavam as flores, né? Então eu busquei isso, porque ela não tem mais idade para estar plantando, então a gente planta e eu vou buscando essas flores para ter no meu jardim. A dona Nilda está com 85 anos e guarda muito bem na memória como era o jardim das tias antigamente. Era parecido com esse aqui, só que não era tudo misturado. Eu disse para ele fazer um jardim para a mãe dele. Ela disse que ela não gosta de jardim de alemão. É tudo misturado, né? É tudo junto e misturado, porque antigamente era tudo assim. Era rosa no meio de Geber, era cravo no meio de 11 horas e assim por diante. Então tem tudo misturado. No entorno da casa são mais de 200 vasos com diversas plantas, uma quantidade que exige muita dedicação. Para o namorado, o cuidado é motivo de admiração. Ele todo dia tá ali no jardim, todo dia tá cuidando, né, daquilo ali. E o que eu acho mais bonito, assim, é o amor que ele sente, sabe? O cuidado, e cada vez que ele pega uma flor, ele tá falando, né? Tá comentando, sabe? Então, assim, é muito bonito. E é difícil achar um jovem que gosta disso. Hoje em dia, a gente vê que as pessoas estão sobrecarregadas, estão estressadas. Eu acho que é uma coisa até para quem tem muita ansiedade. Eu acho que isso realmente é uma terapia. O serviço dele ele cuida da casa, limpa a casa, faz comida e lutando com as flores. Ele, desde que o meu marido morreu, ele ficou aqui, é meu anjo da guarda. Eu chego do serviço, eu troco a roupa e adeus tia Chica. Já vou pro meio das flores. Daí pego o radinho, boto lá a musiquinha alemã e fico capinando, arrancando flor velha, plantando e assim vai. Eu sempre tenho a meta de plantar todos os dias. Todos os dias eu planto alguma coisa. Seja em vaso, seja na terra. Aqui em meio às flores, o Vinícius mantém viva outra paixão, pela cultura e pelas tradições germânicas. Com voz e violão, ele interpreta clássicos da música alemã. Eine Besen findest du nicht, die Trommelschlung zum Streiten, ging am meinen Seiten. Aprendi sozinho também. Tudo veio por conta da avó, né? Que ela sempre falava que ela não conseguiu aprender o alemão por conta da guerra, né? Que teve aquela época que era proibido falar em alemão. E depois o pai dela quis ensinar, só que eles achavam engraçado e acabaram perdendo isso na família, sabe? Daí, em modo de buscar isso de volta, eu entrei na música. Para você que ensina história, acho que preservar isso é uma coisa muito importante, não é? É muito importante. A gente honra, né, a memória das pessoas que já não estão mais aqui e mantém, né, para as pessoas que estão por vir. O Vinícius sempre procurou muito buscar as coisas que vieram com os imigrantes, né? Então, assim, ele sempre tenta buscar o que os antepassados trouxeram, tenta manter isso vivo, sabe? E nas flores também, cada flor que ele consegue achar de flor que lembra, que veio da Alemanha principalmente, né? Ele tá ali cuidando, sabe? E isso é bem legal, eu gosto bastante disso e acaba entrando na minha vida isso também, sabe? E as flores também guardam muitas lembranças das pessoas de quem ele recebeu as mudas, de quem plantava e já não está mais aqui. Muitas são fruto de troca com vizinhas, com pessoas mais velhas que moram aqui na localidade e mantêm os tradicionais jardins floridos. Eu gosto de visitar elas, a gente canta, brinca, ri, toma um cafezinho e daí vai pro jardim. Então aquela que eu não tenho, vem pra casa comigo. Às vezes a gente leva, às vezes a pessoa vem mesmo aqui em casa buscar e tem esse intercâmbio de mudas aí. Cada pessoa precisa buscar o seu refúgio. Então o meu refúgio foi esse. E se você tem um espaço, aproveite esse espaço para plantar. Como a avó sempre diz, à frente do quintal diz como a pessoa é. Lässt mir nie, sie lässt mir nie,
sie lässt mir keine Ruhe. Und wenn sie abends schlafen geht, macht sie die Tiere zu. Que história sensacional, hein? O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui, lembrando que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Que bom ter você aqui junto ao programa Agricultura Alto Vale. A gente se encontra na próxima semana. Um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência e cuide-se bem.